Sejam todos bem-vindos a esse webinar aqui. Deixa eu ver se está tudo certo com a transmissão. Eu espero que não trave, espero que vocês estejam conseguindo ouvir ali o meu áudio. Se tiver algum problema, pode colocar aí no chat também. Então vamos lá. Então, nesse webinário hoje, o meu objetivo é ser o mais rápido possível, contando o caso real, né, do que a gente vem fazendo aqui na empresa para poder vender nossas mentorias, as nossas implementações high ticket, ter um volume de reuniões absurdamente grande, mas principalmente visando o lucro, ou seja, o ROAS. Né? Então, o nosso objetivo é, primeiro, investir o menos possível e faturar o máximo possível. Por quê? Depois da onda aí do low ticket, as pessoas acabam que se acostumaram com o ROI de 2. É tanto que quando você vê, provavelmente, né, eu falando sobre um ROAS, um ROI, né, que seja um ROI de 30, você acha um absurdo. Mas existe um processo dentro do high ticket que une também o low ticket, vou explicar para vocês aqui, que você consegue fazer, certo? Isso ser a sua realidade sem se matar de trabalhar. Porque hoje depois da onda de todo mundo querer virar mentor, todo mundo querer vender high ticket, todo mundo querer ser especialista em alguma coisa, acaba que as pessoas saem de um trabalho tradicional, que gastaria 8 horas, 12 horas por dia, para ganhar um salário razoavelmente interessante, né, para ser escravo da internet, sendo que isso seria o contrário, né? Não era para ser dessa forma. Então, eu vou tentar te explicar o modelo de negócio que eu estou usando aqui, e que os nossos clientes têm usado também, né? A gente implementou para eles, para que isso não aconteça, porque você tem a liberdade ali de entregar suas mentorias, seja em grupo ou individual, ter uma entrega que as pessoas realmente se encantem de pagar caro para ter aquilo, e você não trabalha feito um condenado. Né? 1, 2 horas por dia, 3 horas por dia, isso já seria suficiente para você manter esse negócio lucrando alto sem precisar se matar de trabalhar. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje o mais rápido possível. Qualquer dúvida pode colocar aí no chat, né, que eu vou respondendo ao longo desse webinar. Basicamente, você não vai precisar gastar horas do seu dia para poder ver como isso funciona. Eu não vou estar aqui ensinando coisas absurdas, 2, 3 horas, um curso completo, não. É coisa direto ao ponto, onde eu vou mostrar para você como eu fiz isso daqui, ó. Implementei em menos de 1 hora um ecossistema de funil com inteligência artificial e automação, tem que ter, senão não dá certo, que gera de 5 a 10 reuniões qualificadas por dia. Tá? E tudo isso, acredite, com um ROAS de 30, sem precisar gastar rios de dinheiro com tráfego, porque o próprio funil ele vai pagar o seu tráfego, sem precisar atender numa a um no WhatsApp, porque eu vou mostrar um sistema de CRM todo automatizado com inteligência artificial, sem precisar gravar um criativo, porque a inteligência artificial vai criar para você, e sem precisar criar uma copy ou uma página, porque já tem tudo pronto. Então, como é que isso realmente funciona? Deixa eu mostrar para você aqui. Basicamente, o que acontece? Todo, todo mentor, ele vira refém disso daqui. Não tem para onde correr. Ele vira refém. Então, infelizmente, todo mentor, hoje, ele vira refém do alto investimento em tráfego, porque cada dia que passa fica mais caro. Aqui, a média, né, que eu investi, que meus clientes investiam, era em torno de 15 mil reais por mês, sem um retorno proporcional. Eu vou mostrar para vocês a prova disso. Uma baixa conversão, ou seja, ali apenas uma reunião por dia, no melhor dos casos, onde ele fecha 1 ou 2 contratos por mês, com um ticket médio ali de 3.500, porque tem outras vendas, tem o Cash Collect, né, que é diferente de MMR, tem uma variedade de formas de pagamento que acaba que abaixa essa conversão que diminui o ROI, porque se você investe 15 mil no mês, esses 15 mil não é contando com o que você vai receber daqui a 2, 3 meses, você tem que pagar essa conta. Então, o que conta é o que entra no seu caixa ali naquele mês para você pagar essa despesa. E além disso, é o tempo perdido, que para mim é o pior e o mais caro, onde você passa ali 8, 10 horas por dia
atendendo lead frio e desqualificado no WhatsApp. Então, o resultado disso é um cansaço extremo, um ROI baixo e um tempo quase zerado para você entregar o que a pessoa comprou com qualidade. Então, isso acaba não valendo a pena. É melhor você pegar e ser contratado como um CLT e você trabalhar, vender sua hora, porque é basicamente isso que acontece hoje. Então, qual que é, o que que eu precisei fazer, ou qual que foi minha realidade para poder mudar isso, né? Antes de buscar qualquer tipo de mudança, isso daqui era a minha realidade. Então, basicamente, nesse mês aqui, da amostragem que eu estou trazendo para vocês, eu fiz um investimento de R$ 12.000,35, né? Então, era um funil ruim, um funil que gastava muito, e eu faturava pouco. Então, como você está vendo aqui, ó, eu investi 12 e faturei 24.246 nessa época, né? Nesse período. Então, Vinícius, mas é um ROI de 2. Beleza, a gente está falando só de tráfego, não estamos falando de equipe, nós não estamos falando de imposto, não estamos falando de nenhum outro gasto com ferramenta. Então, esse o dinheiro que vai no bolso no final do mês, que é o lucro final, o lucro líquido, acaba sendo ridiculamente baixo. Além de tudo, tem outras consequências. Por exemplo, isso, né, esse resultado, essa comparação, é consequência de um tráfego desorganizado. Então, quando eu gastei esse valor aqui, era mandando direto para o WhatsApp, para você ter noção, para vender algo de 500 a 10 mil reais. Os custos eram extremamente altos, então beleza, estou pagando R$ 2 por mensagem. Mas aí no final do mês o CAC e o CPR fica completamente fora de controle. Ou seja, você gasta porque você acha que está pagando extremamente barato ali na mensagem, R$ 2 por mensagem, não. Estou aqui faturando muito, mas na verdade não está. E além disso, você tem um volume baixíssimo de SQL, que é o que realmente importa. Que a pessoa dentro do seu perfil, do ICP, né, de cliente ideal, e que tem não só interesse, como o investimento necessário para poder pagar você. E no final das contas você fica extremamente sobrecarregado, porque você faz tudo. Você pensa na estratégia para poder vender mais, para poder captar mais cliente, e ainda tem que pensar na entrega. Você não tem foco em nada e não consegue fazer nada direito. Vira igual pato. Então, esse daqui são números reais da operação que eu fiz, né, aqui na nossa empresa, e depois, obviamente, eu apliquei nos nossos clientes. Vocês vão ver aqui os dados reais, com prints reais, que basicamente a gente conseguiu esses detalhes, esses números aqui. Ó. A gente conseguiu fazer um investimento abaixo de R$ 5.000 por mês, uma redução de mais de R$ 67 nos custos, que é o principal custo de um negócio digital hoje, é em compra de atenção, compra de lead. Desses 5 mil, eu paguei ali em torno de 15 a R$ 25 como CPL, né? O custo por lead ficou extremamente controlado. Então, antes eu estava pagando R$ 2, R$ 3 uma mensagem. Hoje eu pago 15 ou 25, mas esses leads estão dentro do meu MQL, né? Porque aqui, ó, olha só a diferença. Então, eu gasto R$ 15 por lead e 150 por SQL. Só que um SQL, ele primeiro marca a reunião, e tem alto interesse no fechamento. Pode acontecer pouquíssimas coisas, pouquíssimas objeções que acabam atrapalhando isso. E aí, ó, um show rate, que no caso é a quantidade de pessoas que realmente aparecem na reunião, mais de 55, mais da metade da taxa de comparecimento. Então, se você conseguir uma taxa de SQL de 300 SQLs por mês, você vai conseguir pelo menos 150 reuniões. Se você, com 150 reuniões e um ticket médio de 3.500 a R$ 20.000, não conseguir lucrar, você é muito ruim, você não tem que estar aqui, entendeu? Então, o que acontece? Antes, eu gastava 15 mil de tráfego, com 30 reuniões no mês, uma ou duas vendas, e agora eu gasto 5 mil de tráfego ou menos, eu vou mostrar para vocês que eu gasto ainda menos do que isso, para ter mais de 150 SQLs, com metade disso, pelo menos metade disso, ou próximo disso, com agendamentos, com reuniões marcadas. Né? E aí, ó, basicamente, o que, que acontece? Aqui a gente consegue uma redução de CPR, que é custo por reunião, né, de mais de 77%, mesmo atraindo bem menos pessoas, a gente consegue um aumento. Olha que coisa maluca, parece que não faz sentido.
mas eu consigo reduzir o custo por reunião aumentando o SQL. E uma redução de no-show, por quê? Porque a gente está falando diretamente de SQLs e não de leads que nós vamos conversar na reunião. Ele apenas vai ver se realmente faz sentido para ele a proposta que você está apresentando e aí sim seguir para o fechamento. Então, a gente consegue esses números aqui, que hoje, para um negócio de mentoria high ticket, é maravilhoso. E o que você está vendo aqui agora é números reais depois dessa mudança que eu vou mostrar para você o que foi que eu fiz e que eu tive aqui no mês de agosto. Então, no mês de agosto, o meu negócio de mentoria high ticket fez um investimento de R$ 3.800. Esses R$ 3.800 foram em três funis. É o funil que a gente chama de caixa rápido, o funil webinário e o paga-tráfego. O paga-tráfego ele tem um poder de venda, porque nós estamos falando de vender um produto relativamente ali barato, um low ticket que tem upsell, downsell, order bumps. Esse paga-tráfego, nós investimos ali menos de R$ 800 e nós vendemos 1.600. Ou seja, nós investimos 3.800 ao total nos três funis, sendo que um deles me voltou 1.600 ali de imediato. Só que esses 1.600 foram só pessoas que eu vou abordar para poder vender um produto mais caro. Eu vou mostrar para você que isso funciona, tá? Só que, obviamente, com inteligência artificial e funil automatizado, para ajudar o seu comercial, para que você consiga ter no máximo aí um vendedor que seja, ou até você mesmo, fazendo reuniões e só se preocupando em fazer reuniões e fazendo fechamento. Porque o restante vai ser tudo automatizado, como eu fiz aqui. Então, no final das contas, por mais que eu tenha gastado R$ 3.800 nesse mês, como você pode ver aqui, ó, R$ 3.800, 3.900, né, um pouco mais. Por mais que eu tenha gastado esse valor aqui, me retornou de imediato 1.600, ou seja, o meu custo real foi R$ 1.700 nesse mês. E aí, o que é que acontece? Com esse custo que eu tive, eu consegui 57 reuniões marcadas, como você pode ver aqui. Dessas 57, eu tive 42 reuniões feitas. E qual que foi o resultado disso? Nesse mesmo mês, você pode, depois, se você conseguir aí, ou lembrar até do número que eu mostrei para você, no mesmo mês, né, que eu peguei a filtragem lá do investimento no Facebook. A gente investiu 3.800 com o custo. Você já pode ver que o custo aumentou, né, porque, obviamente, eu tenho a minha parte terceirizada, né, onde eu tenho o marketing comercial terceirizado, assim como eu faço com meus clientes, com um lucro de R$ 53.788. Isso é um lucro, obviamente, aproximado, né? Custos, faturamento e tudo mais. Então, observe, antes eu estava investindo 12 mil e estava voltando 24 mil. Nesse mês, eu tive um investimento. Isso sem falar nos outros investimentos, de imposto, terceirização, pessoas, enfim. Agora aqui eu tenho um custo total, né, os 3.800 em tráfego, mais os custos adicionais, com um lucro de 53 mil. Então você consegue ter noção do que é um sistema bem feito, um ecossistema de funil com inteligência artificial, com marketing comercial muito bem alinhado. Então, isso faz a diferença não só no seu negócio, mas, consequentemente, na sua vida. E como é que eu fiz isso? Aqui, eu mostro exatamente o que eu faço. Tá? Eu não tiro as ideias da cabeça ali e testo nos clientes, não. Eu faço primeiro, funcionou para mim, aí eu passo para os clientes. Basicamente, o que eu fiz de diferente foi, em vez de rodar só um funil, eu construí um ecossistema de funil. Que acaba que, se um funil ficar ruim ou diminuir a qualidade dele, a eficiência, o outro vai suprir isso naturalmente de forma automática. Então, eu construí funis inteligentes que se complementam. Nenhum deles é extremamente complexo, sofisticado. Não, são funis simples e que você já sabe que funciona. Só que eles precisam ser feitos com maestria para que eles funcionem muito bem como orquestra. Então, eu fiz essa combinação de funis, né, que é aqueles três que eu mostrei lá no início, o webinário, paga tráfego, né, que é um de front-end para vender o mais caro depois, e um caixa rápido, que é basicamente mandando para um formulário. Só que eu fiz esses três com essa metodologia aqui, ó, criativos, páginas e copies com hook arpões. Então, a IA, ela montou tudo para mim seguindo essa metodologia, essa técnica, que os curiosos nem sequer eles entendem o criativo.
Então, quem dirá entra no funil. Aqui tem até um exemplo de um criativo que eu preparei aqui com o Luke Arpão. Então, primeiro, a pessoa que só quer vender mais, ela não sabe o que é lead ultra qualificado. Acredite, tem gente que não sabe. Ela não sabe o que é CRM, ela não tem ideia de como colocar para rodar IA. Então, esse é um exemplo bem tosco, tá? Bem tosco mesmo. Mas você pode ter uma noção um pouco melhor sobre como esses hooks apoiam, né? Mas basicamente o lead que é desqualificado nem clica nesse criativo. Além disso, quando ele clica no criativo e entra no meu funil, não é o meu vendedor, não é o SDR, não é closer, não é eu que entro em contato. A própria inteligência artificial, ela foi clonada usando a minha história, minha experiência, o meu jeito de falar, personalidade e o processo de vendas. Então, as pessoas conversam realmente achando que é eu. Então, isso é extremamente fantástico, né? Então, basicamente, a gente faz dessa forma. E aí, o que que acontece? Eu vou até tentar ver se eu consigo mostrar aqui para você isso funcionando, né? Deixa eu ver se eu consigo sair aqui, prosseguir. Então, aqui, por exemplo, ó, esse painel, tanto a gente aqui da empresa tem, quanto os nossos clientes também têm, tá? É de uma ferramenta própria mesmo, da gente. Então, aqui, ó, eu consigo ter noção exatamente o que está acontecendo em todo, absolutamente todo o meu funil. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver os números reais da minha operação, como anda todo o meu funil. Então, cada etapa, quanto que está sendo vendido, quanto não está, quanto tem oportunidade, quanto foi vendido, obviamente está desatualizado aqui, mas você consegue ter noção de absolutamente tudo. Eu vou mostrar para você como é a inteligência artificial trabalhando. A IA que conversa, não é a IA que faz os criativos nem nada. É uma das IAs que você vai utilizar em todo esse sistema. Então, aqui, por exemplo, um exemplo, né, da IA que qualifica a pessoa como se fosse você, né? No caso, obviamente, é como se fosse eu. Então, olha só, em toda a conversa, o cara, ele não tem noção que ele está sendo atendido por uma inteligência artificial. Por quê? Porque ela é extremamente humanizada e é baseada na pessoa, por isso que ela funciona muito bem. Então, aqui eu consegui criar uma relação necessária para poder fazer o fechamento dentro da reunião. Então, tudo, absolutamente tudo é muito bem feito utilizando a inteligência artificial a seu favor. Então, isso daqui foi o diferencial em toda a minha operação, tá? Essa inteligência artificial que clona. E aí, cara, além disso, a inteligência artificial monta os criativos, não só a copy, como a imagem e também os vídeos, onde você não vai precisar pensar na copy, você não vai precisar gravar o vídeo, principalmente se você é tímido, se você acha que tem que alugar uma câmera absurdamente cara para poder fazer, não precisa, você não precisa nem se gravar, cara. E, além disso, ela faz o agendamento de forma automatizada, tanto no funil, quanto aqueles que não conseguiram fazer a marcação de forma individual ali, não é só ele mesmo, acaba que a IA conversa, cria relação e convence ela de marcar. Não é enviando link, é marcando na própria conversa, tá? E fica tudo muito bem organizado. Aí o que que acontece? Basicamente, a gente, quando fez isso, a gente testou no nosso e depois testou nos dos clientes. Esse daqui foi o resultado, uma diferença de 30 dias dentro do que estava acontecendo com eles e o que passou a acontecer. Então vocês conseguem ver que está até dentro do nosso grupo aqui. O que, que a gente faz aqui? Basicamente, a gente aplicou esse ecossistema com esses três funis. E aí, logo no primeiro mês que a gente fez isso, ó, o Kaique ele investiu 9, faturou 290. A Vanessa investiu 6 e faturou 110. Então você consegue ter uma noção do poder que tem isso, da economia de tráfego, da economia de custos que você vai ter. E basicamente o que, é que você pode fazer para implementar isso em menos de uma hora? Simples. Você vai pegar o setup inicial desses três funis, tá? Eu vou tentar colocar como bônus aqui para vocês. Se vocês escanearem o QR Code que eu vou mostrar aqui no final, ou clicar no botão aqui embaixo para poder agendar um horário com o nosso vendedor, né, para receber essa proposta de forma personalizada do como a gente vai implementar dentro do seu negócio de mentoria high ticket, o que fizemos aqui com o nosso e o que a gente faz com um dos nossos clientes,
para poder montar tudo, os 3 funis rodando, com criativos frequentes sendo feitos, com a IA sendo feita só para você, e até mesmo fazendo as suas reuniões de fechamento, caso for necessário, eu vou tentar liberar de bônus o setup aqui para vocês, para que vocês tenham aí pelo menos uma noção e consigam instalar aí no negócio de vocês, tá? Ela vai fazer tudo isso daqui, ó. É bem simples. Você pegando o que a gente chama de modelo, né? Desses 3 funis, basicamente você vai duplicar o funil, vai conectar a sua fonte de tráfego, né? Que é o Facebook, o Instagram, ativar, ativar a inteligência artificial com toda a sua personalidade clonada, mapear o CRM para aparecer todos os leads organizados dentro do CRM e sincronizar com a sua agenda ou com a nossa agenda, caso você queira terceirizar as vendas isso aqui com a gente. É extremamente simples. E aí, o que, que acontece? Talvez você pense que não vai funcionar com você. Por quê? Ah, Vinícius, mas beleza, eu vou terceirizar o marketing e o comercial com você. Você vai pensar nos meus funis, você vai colocar para rodar, você vai cuidar da otimização de cada funil e você vai fazer as reuniões para mim com o seu vendedor que é treinado no meu nicho. Mas beleza. E se eu não gravar o criativo, funciona? Funciona, porque os criativos que a gente entrega para os nossos clientes é tudo com inteligência artificial. Então, a gente vai criar um clone seu primeiro, para depois gravar infinitos criativos que a gente quiser. No roteiro que a gente montar, você não vai precisar se preocupar com nada. Ah, Vinícius, mas o meu nicho é B2B, serve? É melhor ainda, porque a inteligência artificial ela vai filtrar a nata da nata. Só os caras que realmente ele tem um poder de decisão ali na empresa. Ah, Vinícius, mas beleza, não vou mandar para o WhatsApp. E aí, eu vou perder a conversão, né? Não, você vai continuar usando o WhatsApp. O WhatsApp é específico que vai ser conectado com o nosso sistema, iFlow. Só que, em vez de a gente mandar direto essas pessoas para o WhatsApp, para perder tempo ali conversando com elas, primeiro nós vamos filtrar com todo o funil de aquisição e a IA vai filtrar mais ainda antes de ir para a reunião. Então, elimina todo tipo de ruído que poderia atrapalhar. Ah, mas eu não tenho copy, não tenho página, eu só tenho meu produto pronto, meu produto high ticket. A gente vai literalmente te guiar em todo o processo. Então, essa é a principal diferença, onde a gente não só te entrega a estratégia, mas você não precisa mover um dedo para fazer. A gente vai fazer tudo para você. E aí, beleza, né? Você já entendeu que isso funciona para você. Agora, imagine só, você ter aí todo o comercial terceirizado, ou seja, a gente não vai treinar a tua equipe de vendedor. A gente vai ser a tua equipe de vendedores. Você não vai ter que se preocupar com nada, só olhar os números. E, obviamente, você pode dar os seus pitacos dentro do que você quiser, baseado nos números que você vai ter acesso, assim como eu tenho aqui todo o dashboard com todos os detalhes. Você vai ter um marketing completo, ou seja, a gente vai ser a sua mente pensante. A gente vai pensar nos funis, na estratégia e montar toda a parte operacional. Desde as campanhas no tráfego, né? Seja no Meta Ads, LinkedIn Ads, Google Ads. A gente vai montar todos os seus funis, vai fazer os seus criativos, a copy, as páginas, tudo. E a gente ainda vai integrar a nossa IA dentro do teu negócio. Ou seja, essa IA ela vai atender, qualificar, agendar 24 horas sem parar. Sem a necessidade de você estar ali qualificando, atendendo, fazendo absolutamente nada. Então, isso significa uma economia de custo absurda para o seu negócio. E principalmente uma quantidade de tempo livre que você vai ter que antes você não teria. Ah, eu não vou precisar mais trabalhar. Vai precisar trabalhar, só que é muito mais reduzido e como de fato um dono de empresa. Porque você não vai precisar se preocupar com o time interno, que tem que ter 13º, férias, tudo isso. Você não precisa se preocupar. Por quê? Vai ser tudo terceirizado, certo? Então, essa é a solução que eu encontrei para o meu negócio que pode funcionar muito bem para você. E o melhor disso, o que, que a gente vai fazer aqui? Vou fazer algo diferenciado. Ó. Você vai escanear esse QR Code aqui, vai preencher o formulário que a gente tem. Aqui embaixo também vai ter um botão. E eu vou te dar duas condições especiais. Eu vou colocar aqui embaixo também. Basicamente, o que, que vai acontecer? Você vai entrar em contato com um dos nossos vendedores, vai entender a proposta, e eu vou te dar 2 bônus se você veio daqui do webinar. Tá? Primeiro deles,
A gente vai mapear todo o teu funil ali na reunião mesmo e vai dizer o que você tem que fazer para melhorar. Você pode seguir o que a gente disser, vai funcionar, assim como eu te mostrei aqui que funcionou para mim. Só que melhor do que isso, eu vou te dar uma condição especial para caso você queira terceirizar o seu marketing, o seu comercial com a gente. Onde eu vou pagar o teu tráfego. Ah, Vinícius, invisto 5 mil de tráfego por mês. Você não vai investir mais esse valor. Você só vai ter o investimento no nosso método. E se em 3 meses de contrato assinado a gente não conseguir bater a meta que a gente vai definir para você dentro do seu negócio, uma meta real, que obviamente inclui um ROAS próximo a 30, a gente vai continuar trabalhando de graça e investindo, pagando o teu tráfego, se não houver retorno em relação a essa meta batida. Então, se você entrar em contato com o vendedor, você vai ter essas duas condições especiais. Eu vou pagar 100% do seu tráfego, você não vai ter custo adicional com o tráfego, eu vou pagar. E se a gente não bater a meta, a gente vai continuar trabalhando e pagando o seu tráfego. Coisa que, ah, Vinícius, beleza, mas aí você vai me cobrar 15 mil, 10 mil reais por mês. Se tu pegar esse dinheiro e investir em tráfego, que garantia tu tem que vai funcionar? Assim como eu fiz aqui. Ah, Vinícius, mas beleza, aí vamos supor que eu te pago 15 mil. Tu vai investir quanto? 500 reais em tráfego? Eu tenho uma meta para ser batida. Vamos supor que eu te prometa 180 reuniões. Com 500 reais eu vou conseguir gerar 180 reuniões? Não vou. E se no final dos 3 meses eu não conseguir bater isso, eu vou ter que trabalhar de graça. Então, ou seja, não tem como a gente não bater o resultado. Então, não é um bônus ali para você fechar, um bônus meia boca para te convencer, não. É algo que realmente vai fazer diferença no seu negócio. Mas, obviamente, se você quiser mudar, se você quiser continuar aí com o ROI de 2, de 1,5, vendendo seu low ticket, sem nenhuma perspectiva de lucrar de verdade no digital, você pode ficar. Ou se você quiser continuar, né, se matando aí, fazendo reunião, fazendo tudo sozinho, pensando tudo sozinho, você vai continuar do mesmo jeito. Agora, depois você não pode chegar e ficar reclamando. Ah, mas eu vim para esse digital aqui achando que eu ia ganhar dinheiro de verdade. Não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode colocar aí no chat. Estou olhando aqui. Hum, parece que a galera entendeu. Beleza, aí eu vou deixar aqui também disponível quando vocês preenchem o formulário. Acaba que vocês vão ter acesso ao meu suporte também, né? E eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão entrar em contato e vão tentar definir se vocês estão conversando no WhatsApp com a inteligência artificial ou com o humano de verdade, que é o meu vendedor, tá bom? Pode mandar essa mensagem lá no WhatsApp para a gente fazer um caso lá no WhatsApp do vendedor, tá certo? E qualquer dúvida, como eu falei, se você não conseguiu tirar aqui no chat, né, porque o tempo realmente é reduzido, meu objetivo foi fazer essa aula realmente mais rápida, não tem problema, pode mandar lá, tá bom? Foi um prazer ter você aqui, eu espero que você tome a decisão certa de terceirizar o comercial e o marketing da sua empresa, da sua mentoria, a High Ticket, para que você consiga realmente viver o que o digital lhe proporciona, que é tempo, liberdade de tempo, principalmente de dinheiro, tá? Então foi um prazer ter você até aqui e eu te espero na nossa próxima oportunidade.